Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Tarô dos Anjos de Luz. Eu sou o Mensageiro da Luz e é um enorme prazer estar fazendo mais essa leitura aqui hoje para vocês. E hoje nós trazemos o seguinte tema: o que o universo quer lhe dizer com relação a este amor? Vamos aí ver, né, através das energias dessa situação amorosa de vocês. Vou pedir para que vocês pensem nessa situação na hora que eu estiver embaralhando os decks. E aí a gente vê o que o universo, né, o que as cartas, né, o que a espiritualidade maior quer te falar com relação às energias deste movimento, tá bom? Para isso temos aqui 3 opções de escolha: a opção de número 1 com o quartzo de citrino, a opção de número 2 com a jaspe marrom, ou a opção de número 3 com a pedra de citrino. Fiquem à vontade de se conectar com uma dessas 3 opções. Peço para que, por favor, validem essa opção deixando nos comentários, tá bom? E fiquem à vontade, então, de se conectar com uma dessas opções, enquanto eu também vou me concentrar, tá bom? Vamos lá? Certo, vamos começar então, vocês que escolheram a opção de número 1 com o quartzo de citrino. Vamos trazer aqui uma mensagem inicial com relação a essa situação amorosa com o tarô dos anjos. Então pense nessa situação, pensando com relação às energias dessa situação amorosa, no qual os consulentes do deck do quartzo de citrino trazem à mesa o que o universo, o que a espiritualidade quer dizer com relação a essa situação. Quais são as energias? Aqui sobressaiu a carta do As da Terra. Bom, essa é uma carta que ela fala, né, ela é do naipe da Terra, então ela fala, né, de uma questão aqui material. Aqui eu vejo que essa carta, né, vem mostrando, né, que existe aqui nessa situação amorosa qual vocês trazem à mesa, na opção de número 1, uma grande possibilidade de abundância nessa circunstância, né. Aqui eu vejo que vocês trazem uma energia aí, né, com relação a uma situação amorosa onde ambos os lados compartilham aí de expectativas, né, financeiras, né, de situações, né, de vibrações financeiras, de situações que colocam vocês a vibrar esse lado, né, de materialização, né, como eu havia dito, aqui a carta do As, por ser um naipe da Terra, ele fala muito dessa questão da matéria, da materialização. Então, quando a gente traz, né, nesse campo do amor, eu vejo que nessa circunstância amorosa, a gente tá falando aqui, né, de uma situação onde ela tende a prosperar, uma situação onde a gente tá falando, né, de ambos os lados aí vibrando, né, uma energia realmente, né, de prosperidade. E o universo quer que vocês saibam, então, que essa situação, ela pode, né, ela tem um potencial aí de prosperidade financeira, né. Vamos ver aqui as confirmações com o baralho cigano, Opchá, com a Santa Saracari. Pensando com relação às energias, que o universo, a espiritualidade maior, os ciganos, todas as criaturas de luz querem contar com relação a essa situação amorosa. Então aqui fala, né, que por que o universo vem aqui falando para vocês, né, através das cartas, né, que aqui é uma situação onde existe um fluido, né, uma possibilidade de fluir abundância. Justamente aqui por conta, né, de uma escolha que vocês podem fazer, né, que vai trazer resoluções aí com relação a isso. Aqui eu vejo que é uma situação onde existe, né, uma possibilidade de mudar algumas situações aqui, né, e eu vejo que pode ser que alguma delas aqui fala de alguma questão material, né, que fala que pode ser que em algum momento vocês já tenham, né, questionado com relação a isso, ou trazido esse tema aqui, né, com relação à prosperidade dentro dessa situação. E aqui o que acontece, então, é que acaba criando, né, um desejo, acaba criando aqui uma perspectiva, como eu falei, né, ambos os lados aqui tem uma perspectiva, né, de materialização. Aqui eu vejo, né, um senso de materialização,
muito forte. Então, o que né, o universo quer que vocês saibam com relação a essa situação amorosa? Que aqui vocês passaram, né, ambos os lados passaram por uma circunstância que fez com que ambos os lados aí querem, né, realmente trazer esse lado da materialização à tona na vida de vocês. E por que que as cartas, né, trazem esse movimento? Porque como é algo aqui que num momento, né, foi um pedido, eu vejo que aqui é importante que vocês saibam que o lado energético, né, desse pedido ele foi trabalhado. Então aqui, né, eu vejo que tem uma escolha em aberto, né? Por isso que as cartas mostram aqui, né, que nessa situação amorosa tem esse potencial, porque aqui eu vejo que vocês ainda têm possibilidades de fazerem escolhas com relação a este movimento, tá bom? Vamos trazer aqui mais confirmações com relação às energias. O que o universo gostaria de dizer com relação a essa situação amorosa? Quais são as confirmações dessas informações? Quais são as confirmações destas informações? Então aqui eu vejo que assim, né, existe nessa circunstância aqui ainda, né, uma possibilidade, né, uma escolha que pode trazer, né, o sucesso, que pode trazer uma mudança muito forte com relação ao que vocês desejam, né, com relação aos desejos de vocês. Então aqui vem, essa aqui é uma carta que fala em específico, vou até aqui mostrar pra vocês, da vitória após, né, dificuldades. Então aqui eu vejo, né, que é uma energia, né, com a carta da cruz, que fala, né, das mudanças, fala aqui, né, que vocês estão numa situação, né, onde é como se, né, ambos os lados passassem a vibrar mais esse lado, né, das finanças, esse lado do sucesso, vocês estivessem mais próximos com relação aos desejos de vocês. Então aqui existe uma mudança que aconteceu aí com relação à troca de vocês, né? Com relação ao magnetismo, né, de vocês. Então, por mais que tenha tido aí movimentos, né, de certas dificuldades, esses momentos aqui fizeram vocês pensar no futuro, né, e se projetarem de algum modo aqui, né, financeiro. Então, aqui o que o universo está, né, querendo comentar com vocês com relação à situação, essa situação, é que por mais que tenha tido aí alguma insatisfação, essa insatisfação gerou um desejo, esse desejo ele foi bem atendido aqui, para a grande maioria, né, é um desejo, né, voltado para esse lado mais material. E eu vejo então aqui que que é importante que vocês saibam que existe uma escolha, né? Existe uma mudança aí acontecendo, justamente porque existe também uma mudança acontecendo, aconteceu na verdade uma mudança com relação à expectativa dos desejos de vocês com relação a esse lado financeiro. Então aqui, né, uma coisa vai levando a outra, né? Aqui mostra, né, que é como se vocês estivessem um pouco mais confortáveis com relação ao modo como vocês podem concretizar as coisas. Por isso que isso acaba mudando o modo como vocês se movimentam no caminho de vocês. Então aqui o que o universo, né, tá querendo dizer com relação a essa situação é que num momento essa situação não estava tão positiva, mas isso gerou, né, esse contraste, né, gerou desejos que eu vejo que nesse ciclo, nesse momento, eles estão mais positivos por conta aqui, né, de um grau de materialização que foi desenvolvido, alguma questão no campo material. Aqui é como se ambos os lados tivessem prosperado mais, ou ambos os lados tivessem aqui, né, criado uma vibração mais direcionada para atrair essas questões no sentido, né, financeiro, no sentido aqui, né, de sucesso. Então agora a gente tá falando aqui, né, de uma dinâmica, né, de uma troca energética onde ambos os lados mudaram as energias. Então aqui as cartas querem que vocês saibam que com relação a essa situação amorosa, teve aqui um certo desenvolvimento, algo que eu vejo que é positivo, foi adquirido uma certa paz porque ambos os lados se aproximaram com relação aos desejos aqui, em específico, desejos materiais. Só que isso, né, como eu expliquei, né, acabou trazendo um movimento também, né, diferente para esse elo de vocês, porque quando ambos os lados estão mais felizes, estão mais aí, né, de acordo com aquilo que desejam, é como se transmitisse uma paz maior, que aqui mostra que cria, então, né, uma grande possibilidade, né, uma grande engrenagem, né, um grande movimento aqui, né, para o sucesso. Então, aqui, de modo geral, o que, que o universo quer falar para vocês com relação, né, a essa circunstância? Que da dificuldade de vocês, vocês conseguiram aí, né, transformar essa dificuldade em algo positivo com relação a desejos mais pessoais, e isso acabou respingando no elo, na troca de vocês, como, né, positivamente em que sentido? No sentido de que ambos os lados aqui, então, podem prosperar, que ambos os lados aqui se desenvolveram nesse sentido material, nessa perspectiva mais material, tá bom?
Vamos trazer uma mensagem final aqui hoje com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. E a mensagem final para vocês do deck de número 1 diz o seguinte: curando alguns problemas em família. Então aqui, né, nessa circunstância que mostrou, né, que teve um contraste, né, teve alguma situação aí que não foi muito agradável, né, no passado de vocês, aqui eu vejo para que alguns casos também envolveu família, né, para algumas situações aqui essa circunstância também envolveu a família, né, de vocês. Então aqui vem falando assim, né, conforme vocês vão trabalhando aí, né, vão limpando aí nessas mágoas que surgiram, né, essas questões que aconteceram, inclusive com a família, que mostra que conforme vai tendo essa cura familiar, isso também vai acabando, né, trabalhando, vai sendo, né, uma porta aberta também para o desenvolvimento desse relacionamento aqui. Então, o universo também quer falar que é importante, quer dizer aqui para vocês que nessa situação amorosa, também é importante vocês estarem bem com os seus familiares, porque conforme vocês se alinham aí, né, com as pessoas que estão ao seu redor, isso também vai entrando nessa energia aí, né, positiva de ser uma abertura para o caminho de vocês, que aqui já tem, né, um dos potenciais, que é esse potencial mais material, já está desenvolvido. E aqui o universo traz mais um potencial a ser desenvolvido, que é com relação a essas possíveis aí, né, possíveis aflitos que tenham gerado com relação à família de vocês. E o quanto essa cura, né, talvez trazer uma nova visão aqui, trazer um perdão com relação a esses movimentos, pode também ajudar aqui nessa troca, nessa situação amorosa, tá bom? Tchau, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. Vamos agora para quem escolheu a segunda pedra, hoje com a jaspe marrom. Eu vou tomar um pouco de água, vamos lá. E vamos trazer uma mensagem aqui, primeiro com o Romance dos Anjos, com relação a essa situação. Pensando com relação... Aqui eu vou pedir para que vocês pensem nessa circunstância amorosa, tá bom? Pensando com relação a esta situação amorosa, para quem escolheu o segundo deck, o que o universo e a espiritualidade maior gostaria de dizer com relação a essa situação? Aqui sobressaiu uma e já tinha saído essa carta, né? Já tinha caído. Vocês viram que caiu. Como eu ainda não havia intencionado, eu devolvi. Mas ela tava com uma energia pra vocês mesmo e caiu de novo, que é a carta da Imperatriz. Que é uma carta aqui que vem falando que com relação a essa situação amorosa, a Imperatriz, ela fala muito, né, de você saber, né, o quanto você tem um potencial de dar, né, de crescer, né, de dar vida àquilo que vocês querem, né. Aqui a Imperatriz, ela tem um império, né, então aqui é como se vocês, né, de fato soubessem aí, né, eu vejo que nessa situação amorosa vocês sabem, né, trazer à tona, né, vocês conseguem trazer à tona uma vibração aqui de dar vida àquilo que vocês almejam, né, que vem falando em específico dessa situação dentro dessa circunstância amorosa. Vamos trazer aqui mais cartas de confirmação, ainda não, né. Vamos trazer aqui cartas ciganas com a Santa Sara, Opchá, gratidão, pensando com relação a essa circunstância amorosa. O que o universo, o que a espiritualidade maior, o que as egrégoras de luz ciganos querem nos dizer, o que é possível esclarecer com relação a essa situação amorosa para quem escolheu o segundo deck, o deck com a jaspe marrom. O que o universo quer dizer sobre essa situação amorosa para quem escolheu o segundo deck? Então o universo quer que vocês saibam que vocês têm aqui, né, algo que eu vejo que é extremamente positivo nessa situação amorosa, que é dar vida àquilo que vocês almejam, né? Mesmo quando existem dificuldades, vocês conseguem aí, né, persistir, trazer novidades, trazer aí, né, situações inesperadas. E isso é um modo que vocês têm de trabalhar aí, né, qualquer dúvida que exista nessa situação, mesmo que haja dor. Então aqui a gente tá falando, né, de uma situação aonde o que o universo quer que
quer, o que que o universo quer que vocês saibam com relação a essa situação amorosa. Eu vejo que o universo aqui quer que vocês saibam que vocês desenvolvem aí, aqui, uma mensagem mais particular para vocês, né, consulentes, dessa informação, que aqui vocês têm realmente, né, uma resiliência muito forte, né? Aqui tá falando que todas as vezes que essa situação amorosa que vocês trazem à mesa, trazem algum desafio, trazem alguma dinâmica que às vezes podem colocar vocês para baixo, ainda assim vocês trazem algo novo em cima disso, né? Aqui é o potencial da criatividade. Aqui já mostrava com a Imperatriz. É como se sempre que essa situação te desse limão, você transformasse em limonada. Então aqui tá falando de dois movimentos, né? Que são extremamente importantes que vocês, né, saibam. O primeiro deles é que nessa situação amorosa, né, como a gente tá trazendo esse tema, é que nessa situação nessa situação amorosa, o que acontece é que é como se vocês trouxessem aqui sempre coisas novas. Então aqui fala assim, né, de uma questão, né, de algo nessa, em específico nessa circunstância de novidade, de sempre trazendo, né, novas perspectivas. Só que ao mesmo tempo, aqui já vem falando, né, com relação à energia, né, de vocês também terem uma resiliência pessoal. Por isso que eu vejo aqui, né, uma vibração, né, de dois movimentos, duas informações aqui aparecendo para vocês saberem que nessa situação amorosa vocês criam sim coisas positivas, né, coisas novas em cima disso, mas aqui tá falando também, né, de um desenvolvimento, né, uma questão pessoal de vocês, né, uma resiliência que vocês aí desenvolveram, né? E que aqui eu vejo que isso é muito positivo para vocês, indiferente dessa situação, né? Indiferente dessa circunstância amorosa. Por isso que aqui eu falei que são duas informações, né? Pensando com relação às energias. E você vê que é importante porque assim, né? Muitas vezes a gente tá falando, né, de uma situação realmente amorosa, que a gente tá trazendo um tema amoroso, mas ainda assim a gente, né, tem que pensar em outros campos para respingar nesse campo do amor, né? E aqui é uma situação que eu vejo que vocês fazem isso, né? Aqui eu vejo que vocês têm uma resiliência particular e que vocês acabam trazendo, né, essa, vamos dizer assim, o lado positivo, né, desse desenvolvimento para essa relação amorosa. E o universo quer que vocês saibam disso, que vocês atuam dessa maneira, energeticamente falando. Pensando com relação às energias de confirmação dessa situação amorosa, pensando com relação às energias de confirmação dessas informações, aqui o que a espiritualidade está falando para vocês é que essa questão aí, né, o modo que vocês têm, essa resiliência que vocês têm de trabalhar com as dificuldades, inclusive é um potencial, é um dom espiritual, né, a resiliência nessa questão de conseguir, né, ressignificar, de conseguir trazer, né, um novo sentido a questões que não eram tão positivas, né, e aqui fala muito, né, de contraste mesmo, né, de pegar uma situação que não é tão positiva e conseguir trazer cor, trazer vida, isso é com certeza, é um movimento aqui, né, de alinhamento espiritual. Então aqui as cartas, né, vêm dizendo para vocês que com relação a essa situação amorosa, mesmo quando existem desafios, vocês aplicam esse dom, né, particular, vocês trazem aí esse dom criativo, esse dom de novidade, e isso deixa, né, muito, né, vocês sempre, né, trazendo novidades, sempre trazendo grandes recomeços inesperados. E isso é o que traz felicidade. Olha, duas vezes a carta da criança na carta central. Olha que confirmação. Aqui fala muito, né, da energia, né, da felicidade que vocês trazem, né, nessa circunstância aqui, né? Como se todas as vezes que vocês conseguissem se reerguer, vocês trazessem essa luz, né, a criança interior de vocês, vocês também iluminassem, né, essa situação, vocês também iluminam, né, essa situação amorosa. Então aqui é como se o universo tá falando que vocês aplicam um dom espiritual aqui que trabalha, né, as dúvidas, que trabalham dificuldades, que trabalham até possíveis orgulhos, que trabalham aí, né, como eu falei, né, trabalha qualquer, né, dificuldade que venha, né, como se vocês realmente pegassem os limões e transformassem em limonadas. Aqui é um dom de expressão que vocês têm, né, aqui também fala que vocês fazem muito disso, né, na expressão, né, aqui vocês têm uma questão particular, né, como eu já falei, essa questão da resiliência, né, pessoal, vocês são pessoas extremamente fortes, que conseguem trazer luz àquilo que estava, né, um pouco sombrio, isso é muito positivo, mas como a gente tá falando aqui, né, de uma situação amorosa, aqui o que me mostra é que vocês transmitem isso, né, para essa situação. Então aqui nessa circunstância amorosa que vocês trazem à mesa, esse dom de vocês aplicam isso. Então o que o universo quer que vocês saibam é que esse dom pessoal, esse dom, né, espiritual de vocês,
vocês acaba sendo muito aplicado e muito positivo, muito útil nessa circunstância amorosa que vocês trazem à mesa, tá bom? Vamos trazer aqui uma mensagem final hoje com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui é no WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. E a mensagem final diz o seguinte para vocês do segundo deck. Confiança. Essa situação pede para que vocês tenham fé. Essa situação amorosa pede para que vocês tenham fé. Então aqui eu vejo que vocês passaram, né? Vocês já estão acostumados. Nessa circunstância eu vejo que é uma circunstância de uma troca que exigiu bastante limpeza. Então vocês já se acostumaram aí a dar, né, vida ao desejo de vocês. Mas aqui pode ser que tenha havido algo, né? Que aqui, por que o universo está querendo relembrar isso de vocês? Porque talvez vocês tenham esquecido disso. Então aqui vem falando, se lembre desse contexto, né? E confiem, né? Tenham confiança, tenham fé, né? Se lembrem desse potencial que vocês têm, que é para todos os setores, não só para o setor, para o campo amoroso, mas se lembre desse potencial criativo que vocês têm, porque aqui eu vejo que vai ajudar muito essa situação amorosa, que pede para que vocês tenham confiança, que pede para que vocês tenham fé. E eu vejo que, né, um modo de vocês reconquistarem essa fé, reconquistar essa confiança, é se relembrando dessa informação que é trazida aqui com relação ao quanto vocês trazem essa luz, né? O quanto vocês trazem vida ao que vocês almejam, tá bom? Linda mensagem aqui do deck de número 2. Optá, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado. E vamos agora para o deck de número 3. Vou beber água. Vamos agora para a pedra de citrino, para vocês escolherem o nome de número 3. E vamos começar trazendo aqui já uma mensagem com o tarô dos anjos, pensando com relação às energias dessa situação amorosa que quem escolheu a pedra de citrino, a pedra número 3, traz à mesa. O que o universo, o que os anjos, o que os ciganos, o que a espiritualidade maior gostaria de dizer com relação a essa circunstância? Bom, aqui saiu uma na minha mão, né? A carta do 10 das águas. Aqui vem falando, né, que é uma situação, né, que vocês estão passando, né, por uma possibilidade aqui de alinhamento entre o lado emocional e material, né, razão e emoção. Vamos ver aqui um pouquinho melhor com relação ao que vem querendo dizer sobre isso. O naipe das águas, ele costuma falar de emoções, né, o lado mais emocional, mas aqui é uma carta que fala de equilíbrio, fala de razão e emoção sendo desenvolvido. Então, nessa situação amorosa, eu vejo que ambos os lados vêm passando por aqui algo, né, que exigiu de vocês terem esse ponderamento, né, terem esse posicionamento aonde tinha que ter esse equilíbrio, né, ou vocês vêm tendo que ter esse equilíbrio, ou passaram por uma dinâmica, né, passaram aí por algum evento que fez com que vocês precisassem ter isso. Vamos ver aqui um pouquinho melhor, porque tá falando dessa circunstância aí de equilíbrio, né, pensando com relação às energias dessa situação amorosa para quem escolheu o terceiro deck com a pedra de citrino. O que o universo, o que os ciganos, o que todas as egrégoras de luz querem dizer com relação a essa situação amorosa? Aqui já saltaram duas. Bom, então aqui vem falando assim, né? Eu vejo que aqui houve uma necessidade, né? Ou vocês vêm passando por um contexto, né, dessa necessidade de equilíbrio entre razão e emoção, porque aqui talvez ambos os lados, aqui a gente tá falando de duas pessoas, né, nessa troca, que usam do lado mais racional. Então aqui o que vocês vêm trazendo à tona é realmente, né, uma percepção, né, é uma descoberta aí com relação a trazer à tona algo mais romântico, algo aí que fale mais com relação à troca de vocês numa perspectiva espiritual, né? Então aqui eu entendi porque ali mostrou, né, uma situação, né, de equilíbrio entre razão e emoção. Aqui eu vejo que assim, a gente tá falando de ambos os lados aqui nessa situação amorosa, são pessoas que usam, né, que tem uma perspectiva, tem um perfil mais racional, né? Então vocês estão passando por uma dinâmica, né, de justamente trazer conhecimento, né? Ambos
lados sendo aí, né, vamos dizer assim, clarificados, né, trazendo clarividência com relação, né, às informações de trazer um pouco esse equilíbrio. Por quê? Porque na troca de vocês houve essa necessidade de trazer, né, uma dinâmica um pouco mais romântica, uma simbolização, né, uma troca um pouco mais, né, espiritual. Então aqui eu vejo que o que acontece é que nessa troca, né, onde os dois lados usam de um lado racional, usam mais do lado racional, as emoções não deixam de existir. E quando existe esse encontro, essa demanda parece muito forte. Então aqui o que o universo quer que vocês saibam nessa situação é que vocês estão passando por uma circunstância de equilíbrio, né? Justamente porque vocês precisam disso, né? Porque aqui ambos os lados trazem sim uma conduta um pouco mais racional, né? Um perfil mais racional, que para alguns, né, setores, né, para o setor financeiro, para o setor profissional, ele é extremamente importante, né? Mas aqui quando a gente tá falando de uma situação amorosa, e lógico que ele é importante, a gente não pode, né, ser irracional, mas aqui eu vejo que talvez uma conduta muito rígida, racionalmente falando, talvez não seria benéfico, justamente por isso que aqui o universo tá querendo que vocês tenham, né, conhecimento, né, dessa perspectiva, né, desse olhar que talvez exista, sim, aqui um perfil um pouco mais racional, mas que também tá um equilíbrio acontecendo nessa situação amorosa, né, que é uma revelação bastante interessante, né, com relação a essa dinâmica que vocês vêm passando. Pensando com relação às energias de confirmação destas informações, aqui já saltou uma, que vem falando que esse lado racional de vocês, por muitas vezes, por que vocês têm esse lado racional aí desenvolvido, né? Porque muitas vezes vocês trouxeram boas novas sendo racionais. Aqui vem falando justamente que muitas vezes vocês abriram um caminho, como eu senti, né? Vocês são pessoas que têm uma teoria de vida muito desenvolvida, né? A gente tá falando aqui de pessoas que ambos lados são muito inteligentes, mas ainda assim vocês estão se abrindo agora para uma perspectiva um pouco mais espiritual, né? E trazendo nesse romance, né? Trazendo nessa troca amorosa um pouco mais, né, de evidências, né? É como se estivesse aprofundando, né, mais a evidência, né, dessa troca, né, do lado emocional, aprofundando um pouco mais, né, as evidências aqui espirituais dessa troca, tá bom? Então aqui o que acontece é assim, vocês aqui, por que vocês têm uma perspectiva racional? Porque muitas vezes campos, né, resultados foram atingidos, foram concluídos com sucesso com relação a uma perspectiva mais racional, mas aqui nessa dinâmica vocês estão começando a se aprofundar, a ter um olhar, né, mais voltado para as emoções, porque aqui a própria troca de vocês exige que vocês tenham esse olhar. Então é uma mudança espiritual que acontece. Aqui fala muito, né, de vocês entrando aqui, né, como que vocês estão fazendo, né, esse acesso a esse campo mais emocional. Não é através do autoconhecimento, lógico que aqui, né, é uma perspectiva de introspecção, né, que leva ao autoconhecimento, mas aqui eu vejo que é o próprio campo espiritual, né, através de teorias espirituais que vocês vão tendo acesso aí, né, a esse lado mais, né, romântico, a esse lado mais emocional, porque a própria troca de vocês, né, a própria energia de vocês pediu por isso. Então o que acontece é que a espiritualidade traz um recomeço aqui para vocês, né? Uma outra informação que o universo quer que vocês saibam é que nessa situação aqui também vocês estão passando por um recomeço. Aqui é uma como se fosse uma reciclagem energética, né? Um recomeço de energia, uma limpeza energética acontecendo nessa situação, porque aqui muito tempo nessa troca de vocês usaram mais o lado racional. Só que aqui chegou num ponto onde a espiritualidade pede para que vocês tenham uma dinâmica, né, mais emocional, e eu vejo que o próprio elo de vocês, né, a própria aliança de vocês acaba trazendo essa demanda. E aqui o que o universo quer que vocês saibam é que vocês estão trazendo então à tona esse recomeço. Estão começando aqui a se aprofundar através de um campo espiritual que vai trazer um recomeço nessa situação amorosa também, tá bom? Então aqui, por que começou com o 10 das águas, né? Que fala que esse equilíbrio que vocês vêm passando traz uma grande transmutação, traz aí a grande entrada de uma nova realidade nesse contexto amoroso, tá bom? Vamos trazer aqui uma mensagem final com o Romance dos Anjos. Este WhatsApp que está aqui é meu WhatsApp para consultas em particular, caso tenham interesse. Pensando na mensagem de conclusão, pensando na energia de conclusão, de confirmação final dessa situação, qual é a informação de conclusão final para esta informação? Opa, aqui saltou.
Então aqui vem dizendo assim, né, que vocês estão aí, né, chamando a alma gêmea de vocês. Então aqui, né, fala mesmo, né, de uma circunstância que nesse despertar espiritual de vocês aí, né, por que que aqui fala, né, dessa aliança espiritual, né, dessa aliança, dessa troca que ambos os lados, né, compartilhando desse momento mais espiritual, né. Aqui falou muito, né, de vocês unidos, né, nessa evolução espiritual, porque aqui a gente tá falando, né, de almas gêmeas. E aqui o que a gente tá falando é de pessoas, né, que essas almas, e no caso essa situação que vocês trazem aqui, vocês estão chamando muito um ao outro. Então, por conta dessa situação, né, estar mais desenvolvida num campo espiritual, acaba trazendo justamente essa demanda, mesmo quando vocês são pessoas com uma perspectiva um pouco, né, mais racional, ou vieram tendo nessa perspectiva mais racional aí, tá bom? Então, aqui vem falando que assim, né, que todas as suas orações, as suas afirmações, as suas visualizações, né, estão ajudando a trazer, né, esse amor à tona. Então, aqui, como vocês estão numa perspectiva, né, mais espiritual, né, como vocês estão saindo de um campo mais racional e começando a aprofundar um lado mais espiritual, mais emocional, né, aqui eu vejo que, né, conforme vocês vão aprofundando, conforme vocês fazem mais orações, conforme vocês utilizam aí de afirmações, a visualização, né, nesses campos espirituais é muito efetiva, né? Aqui fazer essas visualizações, trazer essas energias, né? Aqui essa carta de confirmação final, né? O universo também quer que vocês saibam que vocês vão trazendo, né, mais à tona esse aprofundamento espiritual e desse modo vocês vão chamando aí, né, essa alma gêmea que vocês trazem aqui à mesa, tá bom? Então aqui a mensagem que o universo quer que vocês saibam de modo geral, né? Que esse balanceamento, ele é um balanceamento que ele é espiritual, né? E esse balanceamento espiritual, os dois lados passam por isso. Por que que os dois lados, né, passam por isso juntos? Justamente porque aqui a gente tá falando, né, de almas gêmeas. E conforme vocês usam, né, desses exercícios introspectivos, né, que seria a oração, a afirmação, a visualização, aqui não tá mencionando, mas tem também a meditação. Conforme vocês usam desses artifícios, vocês chamam, né, essa alma gêmea com mais força e trazem, né, mais força esse, né, esse desdobramento, esse aprofundamento aqui no campo espiritual de vocês, que vocês já estão vivendo, tá bom? Então estejam prontos aí pra entrada de um novo ciclo mais espiritual e usem esses exercícios aqui, o universo quer que vocês saibam que usar desses exercícios, usar desses instrumentos aqui mencionados vai ser positivo para vocês continuarem esse aprofundamento espiritual, tá bom? Optcha, gratidão, eu te amo, sinto muito, me perdoem, obrigado e até o próximo vídeo.